nutrição animal na pecuária de corte. Eu recebo aqui no estúdio meu amigo Volney Alvim Pereira Júnior, zootecnista e diretor de negócios da Conan. Bem-vindo, Volney. Seja bem-vindo aqui ao nosso Agromanhã. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos aí do canal Terra Viva. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos aqui hoje para bater um papo. A gente que agradece, é importantíssimo esse momento, né, de falar de nutrição, até porque a nutrição está muito relacionada à questão da evolução, né, porque a nutrição dos bovinos, né, principalmente de corte, ela teve uma mudança muito grande, né, nos últimos 50 anos. Se a gente for fazer uma analogia até os tempos atuais, né, o que mudou nesse período? Realmente mudou muita coisa em um curto espaço de tempo. Se nós pararmos para analisar, na década de 50, praticamente se suplementava somente com sal branco, moído grosso ainda, né? Década de 60, já começou a enxergar que precisava melhorar alguma coisa e, de uma forma intuitiva, os pecuaristas ali moíam as cinzas das florestas onde o Brasil estava em ampla expansão, né? E misturava no sal branco para que os animais pudessem se aproveitar de algum mineral que tivesse ali, de forma muito intuitiva. Na década de 70, já começou a dar um avanço na nutrição animal, onde se preocupava com algumas doenças de origem nutricional, né? Você tem a magrinha, você tem o bócio, né? Você tem o mal da vaca caída, isso chamava atenção e eles entendiam que precisava de melhorar alguma coisa nesse sentido. Então, Pedro, ali começou-se a trabalhar com adição de fósforo, cálcio, né? Mas ainda muito vindo ainda de farinha de ossos moída, que hoje não é permitido por questões de sanidade para ruminantes, né? Então, na década de 70 para 80, começou-se a evoluir um pouco mais nesse sentido e começaram a trabalhar com adição de fontes como fosfato de cálcio, como as fontes de cálcio adicionadas ao sal branco. Meados de 80 para 90, entrou a parte proteica na história da nutrição animal. Começou-se a utilizar os nitrogênios não proteicos, né? A ureia pecuária, a famosa ureia pecuária. Eu me lembro que eu era criança e eu fui em um leilão em Barretos do seu Rubico, com o meu pai, né? E ao final do leilão teve uma explanação e tinha uma promoção de um ingrediente novo para a nutrição animal. Nessa época aí de meados de 80 para final. Não me recordo bem a data. E ali era a introdução da ureia pecuária no Brasil. Eu me lembro que tinha um potinho que dava para cada mesa e ao final do leilão, criança, eu recolhi aquele potinho, levamos para a fazenda que era no norte de Goiás, ali em Uruaçu, e o meu pai perguntou: o que você vai fazer com isso? Eu falei: eu vi lá que isso aqui é bom para o gado. Ele falou: tranca isso na farmacinha, porque isso aí pode matar animal, né? Esse era o conceito no começo do uso da ureia. Foi se desmistificando muito forte isso aí. Na década de 90, a ureia entrou forte para como tentar minimizar as perdas que tinham na seca, né? E começou-se a evoluir mais a nutrição, então, na época de 90, onde entrou-se os suplementos proteicos também, já em final de 80 para 90, mais fortes suplementos proteicos, então adicionava fontes de nitrogênios não proteicos com proteína verdadeira. E aí, na década de 2000, foi o grande salto, né? Aí a gente já começou a entender um pouco mais sobre nutrição, aliando benefícios e custos. Olha só que interessante, você fez uma linha do tempo que muita gente em casa deve ter se convidado a voltar ao passado para conseguir entender um pouco mais dessa evolução. Porque se a gente está falando dessa evolução, é impossível a gente não atrelar a questão da genética, né? Porque a nutrição ela virou uma aliada neste caminho, né? E a gente vê que esses números tão importantes que nós estamos acompanhando na pecuária de corte, ou até mesmo a pecuária leiteira, a gente vê a genética, mas a nutrição entrelaçada nisso 100%. Com certeza, Pedro. Bom, à medida que você vá trabalhando para que o melhoramento genético tenha mais performance, você vai precisando nutrir melhor os animais, né? Um dado que eu gosto bastante do nosso amigo Maurício Palma Nogueira, da Atenagro, que ele fala que nós saímos em 97 de 16 arrobas, que era
o peso médio dos bovinos abatidos no Brasil e saltamos para 2022 em 19,5. Então, isso aí é o quê? É genética, nutrição, né? Sanidade, logicamente, que evoluiu bastante, mas sem esse casamento aí de genética e nutrição, isso não seria possível. E também melhorou o desfrute. Nós tínhamos, nessa época, um desfrute próximo a 22, né? E hoje a gente tem alguma coisa aí na ordem de 36. E nesse sentido, né, a gente tem que falar também sobre o papel da pesquisa. Né? Se a gente fala sobre toda essa evolução, você falou da introdução da ureia, tudo isso é graças também à pesquisa. Ela evoluiu muito nesse sentido. Se a gente olhar agora para o que nós temos, né, não só resgatando o passado, mas também já olhando para esse futuro, a gente tem uma evolução gigantesca e estamos a passos largos de conquistar mais espaço nisso. Né? Com certeza. Eu costumo refletir assim, Pedro. O Brasil é líder em nutrição de pasto no mundo. E nós não tivemos com quem aprender, porque com a particularidade da pecuária tropical, do tipo de pastagens que nós temos aqui no Brasil, nós tivemos que criar o conteúdo dentro de casa, num espaço de tempo curto. Então, a pesquisa nos ajudou bastante. Nós também somos líderes em pesquisas a pastos no mundo, para a nutrição animal. O confinamento, a gente herdou muita coisa dos Estados Unidos, mas a pasto não. Então, vale ressaltar o papel decisivo da Embrapa, das universidades federais, estaduais, dos consultores de pecuária de forma autônoma, que trabalharam junto com as unidades de pesquisas para que desenvolvessem algo diferente para o Brasil. E aí eu gostaria de fazer um ressalto para os pesquisadores Flávio Dutra e Gustavo, lá do APTA, que eles conseguiram fazer a pesquisa aplicada à prática aí nas últimas 2 décadas de forma muito eficiente. Né? Nós tivemos lá um trabalho onde foi determinado o marco central aí desses desses últimos 10 anos, que foi determinado o rendimento do ganho. Isso transformou de forma significativamente a pesquisa no Brasil, onde a gente entendeu o seguinte: o quanto do ganho médio diário está sendo convertido em carne ou em carcaça, que é o que o pecuarista recebe quando entrega o boi para o frigorífico, né? Então, esse ponto aí foi fundamental para desvendar muitos mistérios que muitas vezes você estava lá na prática ganhando um peso que no peso vivo ele praticamente não pagava a conta. E quando você ia ver, sobrava-se mais rendimento de ganho, ou seja, os trabalhos mostraram lá que a gente tinha algo em torno de 80% do rendimento do ganho quando se trabalhava com uma TIP, por exemplo. Então, isso mudou toda a forma e a racional da indústria de nutrição animal, abordar o cliente final para que pudesse comprovar o benefício-custo de um suplemento mais intensivo, por exemplo, na pecuária brasileira. Você falou sobre o pasto, né? Tem um ponto interessante que eu queria falar sobre a utilização de aditivos, né? Que no confinamento já é bastante utilizada. Mas como é que está no pasto? E essa tendência para os próximos anos? Bom, o aditivo, ele tem um ROI muito bom, né? Então, assim, você coloca 1, retorna 5, retorna 6, retorna 7, né? Então, essa barreira financeira, nós estamos vencendo ano a ano, e a introdução do aditivo no Brasil ganhou força de 2005 para frente. Já utilizava antes? Sim, mas em menor escala, né? No confinamento, como você diz, nós já herdamos essa cultura dos Estados Unidos. Praticamente você não trabalha núcleo para confinamento sem aditivo. A pasto também está avançando bastante, principalmente nos proteicos e proteicos energéticos. Também na linha mineral avança bastante, porém todo o aditivo ele se paga, isso é interessante. Todo aditivo que é comprovado cientificamente, ele se paga. A tendência, como você me pergunta, a gente vê alguns apelos
principalmente da Comunidade Europeia, para que as carnes sejam produzidas com aditivos de ordem natural. Que aí nós temos aí uma gama muito grande de aditivos nesse sentido, de ordem natural, e eles querem que a gente esqueça um pouco a parte dos antimicrobianos. Esse é um apelo, né? E vamos ver se isso se consolida ou não. Essa questão da União Europeia, de fato, tem trazido vários debates, né, embates ainda. Eles precisam entender a produção nossa, né, entender o que é uma pecuária tropical, né, o que é um zebuíno, o que é uma produção dentro de um país como o nosso, o que é um clima temperado, né, e com taurinos, como é que é feita a produção lá, que é completamente diferente. Precisamos, é uma situação bem complicada que a gente está lutando até com o Green Deal em relação a isso, é bem complicado. Agora, a gente vai avançar um pouquinho a nossa prosa, Vonei, com a questão do Pecuária 5.0, né? A gente vê muito a questão de máquina conversando com máquina, mas agora a máquina tomando decisão. E, obviamente, a nutrição animal ela vai se inserir neste futuro próximo. Agora, como é que você enxerga, nesse sentido, máquinas na tomada de decisão e também a nutrição animal neste futuro não tão próximo assim, né? Podemos dizer, porque a cada momento tem uma novidade que traz a gente uma atualização brusca, né? Podemos dizer assim. A pecuária tem muito a evoluir ainda. Talvez um pouco diferente da parte produtiva dos grãos, né? Eu estava presente no congresso da ABAG semana passada e ali eu vi que alguns palestrantes, como o próprio Roberto Rodrigues, dizendo que tinha bastante coisa já evoluída nos grãos. A pecuária eu enxergo que tem um caminho muito grande, nós temos que evoluir muito, tem muita coisa, né, digital para entrar, tem muita coisa de inteligência artificial para entrar, pesar um animal pela foto, isso é fantástico, né? A gente tem hoje já balanças com tempo on time, né? Mas, então, toda essa tecnologia é bem-vinda e o pecuarista agarra. O que eu acho que nós precisamos evoluir muito na questão de gestão. A pecuária precisa evoluir muito na questão de gestão, porque a pecuária, diferente da lavoura, é um ciclo longo, né? Então, a picanha não é a safra de um ano igual à soja, né? A picanha é uma safra que, em média, nós estamos falando na pecuária brasileira de 36 meses. Então, tem um longo caminho para percorrer. Então, exige-se mais gestão nesse sentido do que, por exemplo, nos tiros curtos. Exatamente. Agora, rapidamente, só para a gente encerrar, gostaria que você falasse um pouquinho mais do seu trabalho lá na Conan, o que você faz lá e também com seus contatos para o pessoal acompanhar você, porque eu sei que você tem aí uma atuação muito importante. Bom, nós estamos trabalhando na Conan, né? Nós temos um grande time de campo para ajudar o pecuarista. Nós temos trabalhado muito na orientação junto à gestão do pecuarista, principalmente nesses momentos de crise, Pedro. Nós conseguimos trabalhar muito para que o pecuarista antecipasse alguns fechamentos, apoiados de empresas que trabalham de forma séria nessa questão de seguro, de travar o boi na bolsa, né? Então, porque a gente entende que se o pecuarista vai bem, nós vamos bem também. Então, a nutrição animal, ela não pode ser mais pura nutrição animal. Nós temos que estar trabalhando junto com a gestão também. Então, nós temos um time de campo em todos os estados brasileiros, nós temos técnicos capacitados, time de representantes, para que possa ajudar o homem do campo, ajudar o pecuarista a ganhar dinheiro, a fazer a coisa acontecer. E nós temos um ditado que, eu sei que tem muito pecuarista nos escutando, e aí eu lembro que a minha avó falava o seguinte: não há mal que dure sempre, nem bem que nunca acabe. O que importa é a gente passar por esse ciclo, né? Pensar no próximo ciclo da atividade, né? Trocar o estoque, repor de forma eficiente e fazer a coisa acontecer, porque o pecuarista, ele sabe o que ele está fazendo. Precisa melhorar um pouquinho só a questão mercadológica e aí nós temos proteção para isso e dentro da Conan a gente pode ajudar vocês a encontrar o caminho de se manter mais seguro na operação. Perfeito.
Olha, vou agradecer demais sua participação aqui, né? A gente proseou bastante, né, durante os eventos da semana passada e a gente traz aqui um resumo, né, do que está acontecendo no cenário atual da pecuária e ele trazendo para a gente não só essa questão da leitura, né, do que acontece agora, mas também nesse futuro que a gente sabe que não está muito distante. Quero agradecer demais, bom trabalho para você e obrigado aí. Sempre esteja assim de portas abertas aqui, quando você estiver passando por São Paulo, está convidado. Muito obrigado, Pedro. Um ótimo abraço para você. Um bom dia, um resto de semana. Para você também, valeu.